Eu lembrei, mas geralmente eu esqueço. Está gravando? Então, continuando a aula de doença do refluxo. O diagnóstico, ele é feito, são vários exames que se usa para fazer o diagnóstico da doença do refluxo. A endoscopia digestiva alta, né? O nome certo é esôfago-gastroduodenoscopia. Tudo que é escopia é visão direta. Então, escopia, visão direta do esôfago, do estômago e do duodeno, né? A cintilografia para refluxo, a manometria esofagiana, a pegametria, impedanciometria. Então, a gente vai falar de cada um, mas de antemão já aviso. A pegametria é o exame que mostra o refluxo, é o padrão ouro para refluxo. E a endoscopia é padrão ouro para esofagite, ela mostra a consequência do refluxo, que é a inflamação do esôfago, como eu falei para vocês na aula da semana passada, aproximadamente um pouco menos de 50% que tem a esofagite. Então, primeira conclusão, que metade, um pouco menos da metade dos casos de doença do refluxo que são detectados na endoscopia, tá? Porque ela só aparece quando tem a esofagite. Muito bem. Quando se pede a endoscopia, antigamente era assim, o paciente reagia mal. Não tem outro exame, doutor? Hoje em dia, com a sedação nova que é usada, né, que a gente usa o Propofol, em clínica que usa o Propofol, a intolerância ao exame não é mais problema, deixou de ser problema. Hoje é um exame muito tranquilo para a clínica que usa um medicamento chamado Propofol. A pessoa em 20, 30 minutos já está acordada, normal, já pode até ir trabalhar, ir para a aula e não sente nada. É um medicamento que com 1 minuto já está cochilando e é muito tranquilo, né? Em clínica que não faz Propofol, em algumas pessoas a sedação é muito ruim, algumas pessoas têm sono, outras não têm sono. Então, mudou essa questão que a endoscopia é um exame muito ruim quando feito numa clínica de bom padrão. Além de permitir o diagnóstico macroscópico da esofagite, né, você pode classificar. Permite também a biópsia para confirmação sobretudo, de Barrett, né, que é a consequência mais preocupante da esofagite. Quando tem erosões cobrindo o Barrett, às vezes não compensa fazer. Então, você trata primeiro essas erosões, depois faz a biópsia. Então, o Barrett, ele é um diagnóstico microscópico, tem de biopsiar, tá? Desde que não tenha erosões que possam atrapalhar o diagnóstico do Barrett, que o Barrett pode esconder. Então, aqui é uma classificação, essa aqui é a classificação que a gente usa, a principal classificação de esofagite, né? O grau A, está aqui, são erosões como essa aqui, ó, menores de 5 milímetros. Vocês não precisam saber isso não, só saber que existe essa classificação de Los Angeles. A, B, C e D. Então, para o endoscopista, quando a erosão tem menos de 5 milímetros, é o grau A. Quando a erosão tem mais de 10 milímetros, de 5 milímetros, como essa aqui, é grau B, tá? O grau C é quando existe uma confluência entre uma erosão e outra. Então, essa erosão aqui, ó, ela está se ligando, elas estão se conectando uma com a outra, tá? Mas que acomete menos de 75% da luz do esôfago. E o grau D é quando tem uma úlcera, tá aqui a úlcera. Essa parte branca aqui, fibrina, é úlcera, tá? Uma observação que eu já faço aqui nessa imagem é um estreitamento aqui, ó. Tem uma estenose da luz do esôfago causada por essa úlcera, tá? Então, essa luz do esôfago está com estenose. Certamente, esse paciente tem odinofagia, dor para engolir, porque tem uma úlcera aqui onde a comida passa e dói, e ele deve ter também uma disfagia baixa. Isso aqui é terço inferior do esôfago. Por quê? Está estreitada essa luz, tá? Está estreitada. Aqui também já apresenta um anel, mas não chegaria a dar disfagia, mas já tem um anel. E aqui claramente tem uma hérnia de hiato. Se eu estou no esôfago e estou vendo parte do estômago, é porque eu estou vendo uma hérnia de hiato, né? O estômago entrou para dentro do esôfago. Está aqui, ó. Aqui, ó, eu não estou vendo, o esôfago termina aqui, ó. Então não tem hérnia de hiato, está tudo certinho. Esse pedacinho de estômago que tem aqui é normal. Tá? Aqui também não tem hérnia de hiato. Ó, o esôfago terminando aqui. Ó. O esôfago é a parte branca. A parte mais cor-de-rosa é o estômago. Já aqui não. Aqui já tem tudo que eu estou vendo aqui de cor-de-rosa é o estômago. Então aqui já tem uma hérnia de hiato. Tá? Aqui também. E aqui já tem essa estenose. Vamos ver mais uma foto aqui. Olha aqui. Olha a hérnia de hiato aqui. O esôfago termina aqui. Ó.
Está terminando aqui o esôfago, tá? Toda essa parte cor-de-rosa que está aqui é estômago. Subiu. Aqui está o pensamento diafragmático. Esse preto aqui é já dentro do estômago, né? Está preto porque a luz não está entrando lá. Então, tudo isso aqui é um pedacinho de estômago que subiu em direção ao esôfago. Então, tem uma hérnia de hiato clássica. Mesma coisa aqui, ó, uma hérnia grande, ó, o esôfago termina aqui, eu estou dentro do esôfago, eu não devia estar vendo estômago aqui, estou vendo esse tanto de estômago aqui, ó. Então esse estômago subiu, empurrou o esôfago aqui para cima, tem uma hérnia de hiato aqui, ó. E aqui tem uma esofagite edematosa, só tem edema aqui, ó, não tem erosão. Então a hérnia de grande porte. Aqui, uma esofagite erosiva. Ó. Tem erosão aqui. O cursor está aparecendo aí? A mãozinha aqui com o ponto vermelho? Tá, ok. Então tem erosão aqui, outra erosão. Então, esofagite erosiva, tá? Aqui também tem erosão. E essa imagem aqui, que parece que a gente chama, na endoscopia, a gente chama de aspecto aveludado, parece um veludo. Isso aqui é muito sugestivo de Barrett. E eu não posso descrever isso na endoscopia. No meu laudo eu não posso descrever, porque esôfago de Barrett é uma afirmação microscópica pelo patologista. O endoscopista não pode afirmar. Então, eu faço a biópsia aqui, peço para ele confirmar. E se ele confirmar que aqui tem epitélio colunar com metaplasia intestinal, confirma o Barrett. Se ele fala que tem epitélio colunar sem metaplasia intestinal, é apenas o epitélio colunar no esôfago, não confirma o Barrett. Se ele falar que não tem nada, que é epitélio escamoso mesmo, então não tem nada. Isso aqui faz parte do esôfago, é uma erosão simples. Mas o Barrett é epitélio colunar, que é o epitélio do estômago, com metaplasia intestinal. Esse é o diagnóstico completo de um Barrett. Esse aspecto aveludado é muito sugestivo. Eu posso colocar no meu laudo. Projeção digitiforme de aspecto aveludado, sugestivo de epitélio de Barrett. Sugestivo. Aí escrevo na frente. Feito biópsia, confirmar por histopatologia. É assim que a gente faz. Tá? Mesmo que você bata o olho aqui, sabe que vai dar Barrett, mas você não deve escrever porque você não tá, seu olho não tem microscópio. Mais alguma? Vamos ver. O que é a... Quando eu faço endoscopia, eu entro com o aparelho lá dentro do estômago e posso virar ele de cabeça para baixo. Então eu enxergo o próprio o aparelho saindo do esôfago. Então aqui, ó, o esôfago está aqui, o aparelho está descendo, eu virei de cabeça para baixo e estou vendo o aparelho sair do esôfago. Todo esse buraco aqui é uma hérnia de hiato. Ó, só que eu estou dentro do estômago, estou de cabeça para baixo. A ponta do aparelho, né, a ponta do aparelho está aqui, é isso aqui. Eu fiz um cabo de guarda-chuva aqui e vejo o próprio o aparelho de endoscopia dentro da hérnia de hiato. Então, esse pedaço de estômago está dentro do tórax. Aqui é o diafragma, né? Aqui está dentro do abdômen e esse pedaço aqui está no tórax. Então, a hérnia de hiato aqui de cabeça para baixo. Aqui, a mesma manobra, estou vendo o aparelho aqui, só que o pensamento diafragmático está certinho aqui no aparelho. Esse buraquinho do lado aqui é a hérnia paraesofagiana, tá? Então, é do lado do esôfago. Essa aqui não, essa aqui está empurrando o esôfago lá para cima. Na imagem da aula anterior, dá para ver claramente isso, tá? A cintilografia. A cintilografia é um exame de medicina nuclear, né? Que é usado para ver refluxo em criança, que é um exame simples de fazer, você toma lá um líquido e faz radiografia, tipo radiografia. Então, para criança é simples de fazer. E vai confirmar se tem refluxo ou não, né? Outro exame, a manometria esofegiana. A manometria estuda a motilidade do esôfago e a pressão do esfíncter. Então, na doença do refluxo, a pressão do esfíncter está diminuída, está relaxada, né? Então, indicação para diagnóstico de refluxo até não tem a manometria, tá? Quais são as indicações da manometria em casos de DRGE? Quando você vai operar um paciente de refluxo, para avaliar se existe distúrbios motores, tá? E avaliar a pressão da válvula, pressão do esfíncter.
Se for menor que 6, tem indicação absoluta de cirurgia. O valor normal é 30 a 32 da válvula. Então, o problema é quando você tem uma válvula, essa pressão de 6 a 10. Você não sabe se esse paciente vai ser beneficiado ou não pela cirurgia, se tem indicação. Quando a válvula, a pressão está de 10 para cima, está mal indicada a cirurgia. Então, a cirurgia do refluxo, bem indicada, precisa da manometria para dar com exatidão a pressão desse esfíncter, tá? Em tratamento, eu vou falar para vocês, muitos casos de pacientes que foram operados de refluxo, o refluxo voltou ou nem resolveu, porque foram mal preparados, não fizeram manometria. A pH-metria. A pH-metria é o padrão ouro para o refluxo ácido, tá? Então, durante 24 horas, você coloca essa sonda pelo nariz, passa por trás aqui da orelha, desce por dentro da camisa e fica conectado esse aparelhinho no cinto, tá? E aqui vai registrar tudo que o cateter que está lá dentro do esôfago, tá, vai detectar de refluxo, tá? Durante 24 horas, tá certo? Depois você tira esse catéter, aqui tem tipo um chip dentro desse aparelho, você coloca para analisar tudo que aconteceu em 24 horas, tá? Então isso aqui é a análise das 24 horas em que a sonda ficou conectada, e a sonda tem sensores que registram tudo, tá? Então, esse exame mostra com clareza o refluxo. Ah, mas é muito ruim ficar com sonda. Na hora de passar, incomoda. Depois que a sonda está lá dentro, a pessoa tem um dia normal. Só na hora de engolir que ela sente que tem alguma coisa aqui, mas não sente nada. Muitas pessoas colocam a sonda e ficam em casa, parado de repouso, está errado. Tem que colocar a sonda e trabalhar e ter um dia normal, justamente para registrar o dia a dia dessa pessoa. Quando a pessoa fala, eu fiquei em casa de repouso, que achei esquisito, não, aí não avalia exatamente o dia a dia dessa pessoa. Então, algumas pessoas ficam sem graça de trabalhar, de ir na aula, enfim, por causa da sonda. Mas o certo é ter um dia normal. Então, a pH-metria, é o padrão ouro para a doença do refluxo, né? Vai avaliar o pH ácido dentro do esôfago. Durante 24 horas, monitoriza o pH, tá? Quando que vai mostrar que tem refluxo? Quando esse pH é menor que 4. E o gráfico mostra o pH 24 horas, tá? Então, o pH menor que 4 quantifica os refluxos patológicos, tá? Então, se você tem, durante 24 horas, você soma os momentos que o pH foi menor que 4. E se der, por exemplo, 28 minutos, em 24 horas, durante 28 minutos você teve pH menor que 4. Isso a gente considera fisiológico. Todo mundo aceita-se até 30 minutos de pH menor que 4 durante 24 horas. Então, 5 minutos depois do almoço, 3 minutos no meio da tarde, 4 minutos depois do jantar, 7 minutos de madrugada deitando, aí você soma tudo, dá 28 minutos. Então, isso é fisiológico. Se deu mais de 30 minutos, a soma dos pHs menores que 4, aí já é patológico. Entendido? Ok? Aí confirma que é portador de doença do refluxo, tá? E tem várias outras informações que o exame mostra, tá? O tempo do refluxo, o refluxo pode durar 1 hora, pode durar 3 minutos, e a gravidade do pH. É o padrão ouro para diagnóstico de refluxo ácido, tá? Pacientes com doença do refluxo endoscopia negativo, que é mais da metade, esses pacientes têm uma indicação muito boa. Por quê? Porque eu fiz a endoscopia e não mostrou nada. O paciente fala que tem pirose o dia inteiro. Faz a endoscopia e esôfago normal. Ah, então não tem refluxo. Calma, você não tem esofagite, mas você pode ter o refluxo sim. Então nós vamos partir para a pH-metria. Então a indicação para os pacientes com endoscopia negativa, tá? Outra indicação para paciente que não responde ao tratamento, tá? E serve para você ajustar a dose, tá? Mas sem dúvida, outra indicação para sintomas extraessofagianos e pesquisar a dor torácica. Mas a grande indicação é para o paciente que tem sintoma de refluxo, faz a endoscopia e a esofagite não aparece. É mais da metade dos casos, tá? Aí a indicação de pH-metria. Uma pena que é um exame que não faz pelo SUS, aqui em Barbacena só faz na nossa clínica, não é um exame muito comum no dia a dia. A pergunta, geralmente o pH diminui. Sim, o pH diminui após refeições, os episódios de refluxo são muito comuns após refeições, por isso que existe o refluxo fisiológico. Você soma em 24 horas, se der menos de 30 minutos pH menor que 4, isso é fisiológico, tá? Bom, continuando aí, o exame de pH-metria, ele é positivo para refluxo quando o chamado valor
de referência foi o log 14, é o chamado padrão Demister. Demister é o cara que inventou a pH-metria. Então você vai lá, valor resultado da pH-metria, 18, pronto, deu positivo, tem refluxo. 12, não tem refluxo. É acima de 14 que é considerado refluxo. E o que é esse 14? É uma série de scores, são pontuações que, baseado no pH, no momento que o paciente está deitado, que ele está em pé, porque ele forma a pessoa tem que escrever tudo que sente, tudo na hora que come, o que ela está sentindo, na hora que está deitado, na hora que está em pé. Então, a pessoa informa isso num papel e entrega quando vai tirar a sonda, né? Então, esse compilado de informações, o programa calcula, né? Não é a pessoa que calcula, não é o médico que calcula, o programa calcula e vai dar, então, Demister automático. Demister 32, 18, 27, tudo isso é presença de refluxo patológico. Demister 12, 8, 7 não é refluxo, tá? Bom, o que é o índice de sintoma? Vou explicar para vocês. Durante o exame, então, o paciente ele informa os sintomas. A gente entrega um papel ao paciente, aí ele tem uma azia, tudo que você sentir do aparelho digestivo, você escreve aqui no horário. Aí ele, nossa, tive uma azia, cadê o papel? Aí ele vê lá, 16 horas, aí ele escreve lá na frente, tive azia. Bom, então isso aí é uma informação que eu vou usar lá na frente. Por quê? Para eu examinar o índice de sintoma, tá? Então, o que é o índice de sintoma? Aí eu pego o papel e já levantei o gráfico dele, já joguei no sistema, aí eu vou lá ler, ó, ele teve azia às 16 horas. Aí eu vou no gráfico e vejo qual era o pH dele às 16 horas. Então, se o pH dele está 3, menor que 4, está 3, no momento que ele teve azia, isso significa índice de sintoma positivo para refluxo. Porém, se ele escreve às 16 horas, ele me entrega o papel, né? Ele teve azia, escreveu lá, tive azia, às 16 horas. Aí eu vou no gráfico dele, deixa eu ver aqui, quanto é o pH dele, pH de 8. Opa, o que significa isso? Índice de sintoma negativo para refluxo, ou seja, ele teve sintoma de refluxo, mas ele não teve pH positivo para refluxo naquele momento. Então, o índice de sintoma é você conferir o que o paciente sente com o pH no momento que ele sente, tá? Vocês vão entender para que serve isso, tá? O valor Demister, Eduardo, é o seguinte, é um compilado de informações que o exame dá. O sistema calcula, ele vai calcular. O paciente teve um refluxo de 2 horas seguidas, um outro paciente teve um refluxo de 16 minutos, o maior que ele teve. O outro paciente mostrou que tem pH 1,5, 2 durante 6 horas. O outro só teve pH de 5,5 durante 4 horas. Então, essas informações todas que o programa dá, ele calcula isso tudo, dá um score, é o programa que faz esse cálculo, e dá um Demister. O que é o Demister? É o valor, é o número de pontos que o paciente tem. Esse Demister, né, que o Demister é o nome do cara que inventou o exame. Ele colocou o próprio nome nisso. Se der acima de 14, refluxo positivo. Se der abaixo de 14, não tem doença do refluxo. Então, para o clínico, ele tem que saber isso. Tá? Mais de 14, refluxo positivo. Menos de 14, refluxo negativo. Entendido, Eduardo? Juliana, mas se o paciente não tiver azia e mesmo assim ter refluxo, é muito comum, porque tem vários sintomas da doença do refluxo, né? Pigarro, rouquidão, dor reto-external, não é só azia, não. Então ele pode ter um pigarro e escrever lá, tive pigarro às 17 horas. Você vai conferir, tá? Ok, Juliana? Mas em relação ao exame, não tiver azia e mesmo assim ter refluxo, não entendi, mas em relação ao exame. Não entendi a pergunta. Quer falar do áudio? Vou escrever de novo? Fica à vontade, tá? Eu não expliquei direito, então você tem pergunta aí. Bom, tá, vamos esperar. Juliana está digitando. Isso é igual no WhatsApp, né? Que a pessoa só vê lá, está digitando, e não sai nada. Você fica naquela ansiedade. O que foi? Estamos todos ansiosos para ver o que Juliana diz está digitando. O ruim é quando vem, fulano de tal gravando áudio, e não para. Aí, na verdade, não é um áudio, é um podcast, né? Bom, o paciente não tem azia, ele não vai poder anotar os horários que teve azia. Não, mas ele vai anotar tudo que ele teve do aparelho digestivo, não é só azia. Entendeu? Se ele não teve nada, né, ele não vai anotar nada.
né? Mas o programa dá o cálculo assim mesmo, porque não vai ser possível ver o índice de sintoma, mas o DMISTA vai ser calculado, tá? Não, faz o exame, porque o pH está sendo medido, o tempo de refluxo está sendo medido, o exame está normal. Só não serve para avaliar índice de sintoma, porque se ele não teve sintoma, entendeu? Ok, Juliana? Achei que obrigatoriamente tinha que ter esse índice de sintoma. Não. Vou explicar por que é o índice de sintoma. Vai ser agora, nessa tela que eu estou agora, tá? Muito bem. Vocês todos têm acesso ao chat? Tem, né? Todo mundo acompanha aí, né? Ok, para entender, eu estou respondendo e não estou lendo a pergunta. Lógico, né? Pergunta burra minha, né? Então, vamos lá. Olha esse algoritmo aí. Bom, então o paciente chegou para consultar e teve lá, apresentou lá uma queixa de doença do refluxo e eu pedi endoscopia, tá? Bom, a endoscopia vem mostrando esofagite. Encerrou o assunto. Está confirmada a doença do refluxo. Fácil. Esse é quase 50% dos casos. 45%, 50% dos casos é assim. Muito bem. Mais 50%, 55% dos casos, em algumas estatísticas 60%, ele não tem esofagite. Tá? Então, doutor, o esôfago deu normal e eu não tenho nada, né? Não é assim não. Calma. Tá? Antigamente, quando eu era estudante de medicina, eu me formei em 88, tenho 32 anos, vai para 33, a gente só considerava portador de doença de refluxo quando tinha esofagite, então tinha muito menos diagnóstico, né? Hoje não mais, hoje mudou. Então o paciente faz a endoscopia e não tem esofagite. Aí o que eu faço? Então agora nós vamos fazer a pegametria, porque você é um possível portador de doença do refluxo, endoscopia negativa. Aí vamos fazer a pegametria. Ele faz a pegametria e o DMISTA dele dá 38. Pronto. DMISTA 38, né, maior 14, está confirmado doença do refluxo. Encerrou o assunto. Só correu para o abraço, tá? Muito bem. Mas um outro paciente, que a endoscopia deu normal, fez a pegametria e deu 8 o DMISTA. Olha, seu João, o exame aqui mostra que o senhor não teve, a endoscopia não mostrou refluxo e a pegametria também não mostrou refluxo, seu João, porque tinha de ser maior que 14. Tá? E o senhor deu 8 pontos somente. Ó, doutor, ontem mesmo eu tive uma azia desgraçada, como é que eu não tenho refluxo, doutor? Então vamos lá, senhor João, vamos ver seu índice de sintoma. Tá certo, Juliano? Vamos lá, vamos ver o índice de sintoma. Aí eu pego o gráfico dele, pego todo lá o checklist que ele me devolveu, o papel que ele me devolveu. Deixa eu ver aqui que horas o senhor teve azia, senhor João. Ó, 20 horas, o senhor escreveu aqui, ó, tive azia. Então vamos ver o seu gráfico às 20 horas. Aí eu chego lá no gráfico e vejo que o gráfico dele está mostrando pH de 3. Então, naquele momento, às 20 horas, o seu João teve um índice de sintoma positivo por refluxo. Ele teve azia às 20 horas e o exame estava mostrando refluxo mesmo, ácido, pH de 3. Então, isso é o que a gente chama de índice de sintoma positivo, tá? Então, de fato, só tem às 20 horas só teve refluxo mesmo, seu João. É isso mesmo. Tá vendo, doutor? Eu não falei que eu tenho essa doença aí, doença do refluxo? Não, seu João, só não tem doença do refluxo, porque o seu DMISTA foi 8. O senhor não tem doença do refluxo. A doença que o senhor tem é essa aqui, ó, esôfago hipersensível. Entendeu? Tá? Muito bem. Aí um outro paciente, Dona Maria, fez lá a endoscopia, não deu nada, pegametria, deu 6, o DMISTA. Mas, doutor, quer dizer que eu não tenho refluxo? Não, o exame da senhora deu 6, para dar refluxo teria que ser 14, Dona Maria. Doutor, ontem depois eu tive uma azia de tarde insuportável. Porque para fazer esse exame a gente suspende os medicamentos para azia, para refluxo, uma semana antes. Eu tive uma azia insuportável. Peraí, deixa eu ver aqui o gráfico da senhora. Eu só escrevi aqui, ó, às 15 horas, tive azia insuportável. Então eu vou ver agora o seu gráfico, o pH, Dona Maria. Aí eu chego lá, o pH da Dona Maria está 8,5, alcalino, totalmente incompatível para acidez. Então isso é o que a gente chama de índice de sintoma negativo para refluxo. Não foi condizente. Ela teve azia e o pH era básico, não era ácido. Então é chamado de índice de sintoma negativo. Então essa doença tem nome, pirose funcional. Essas duas doenças aqui, esôfago hipersensível e pirose funcional, são doenças funcionais. Nós vamos ter aula disso, tá? São doenças funcionais, não são doenças orgânicas,
tá? A doença orgânica, o órgão é doente, como a esofagite, por exemplo, como a úlcera, como a pancreatite. O órgão é doente, está tudo vindo desse órgão. A doença funcional, o órgão funciona errado. Ele não é doente, mas ele funciona errado. Então, aqui nesse caso, a pirose funcional é de todo esse algoritmo. Sem esofagite, pega a metria não mostra refluxo e sintoma negativo. Ok? Alguém quer que eu explique novamente? Ok. Muito bem. Então, daqui a pouco nós vamos falar de tratamento de doença do refluxo. Tá, esôfago hipersensível, vou falar. O esôfago hipersensível, o paciente não tem refluxo, a pegametria dele deu 6 de Demister, aí eu vou olhar, ele fala, não, mas eu tive azia ontem, como é que eu não tenho refluxo? Aí você olha lá o horário que ele teve refluxo, 10 horas da manhã. Aí você vai no pH e mostra que ele está com pH de 3, o pH ácido. Então, confirma aí sintoma positivo para refluxo. Né? Então ele tem doença de refluxo? Não, ele não tem doença de refluxo. Por quê? Porque o Demister é 6. Ele tem, na verdade, esôfago hipersensível. Hipersensível ao refluxo, mas não é a doença do refluxo. A pirose funcional, nem sequer o índice de sintoma é compatível com o pH. O paciente teve uma azia às 20 horas, eu vou lá no pH, está 8,5. Como é que ele teve azia com pH 8,5? Isso chama-se pirose funcional. Índice de sintoma negativo para refluxo. Está cada vez mais distante da doença do refluxo. O índice de sintoma positivo e negativo pode ter outro diagnóstico ou, por via de regra, serão esses? Pode ter, no caso de sintoma negativo, ele pode ter também a esofagite eosinofílica, que eu vou falar no final da aula. Boa pergunta, tá? Mas, de qualquer maneira, descarta a doença do refluxo e descarta esôfago hipersensível, tá? Mas confirma a pirose funcional. Na verdade, assim, a esofagite eosinofílica tem outro jeito de fazer diagnóstico. Eu vou falar daqui a pouco. O paciente de esôfago hipersensível tem refluxo com uma frequência menor que quem tem DRG? Sim, com certeza. Ok. Esse gráfico eu acho ele bem importante, tá? Quando vocês fizerem estágio comigo, nos 7 períodos, todo mundo vai rodar lá e passar comigo. Vocês vão ver muitos pacientes com doença do refluxo, esôfago hipersensível, a gente vai tornar a falar desse algoritmo, tá certo? Agora, quando vocês vão ter estágio comigo, 2029, 2034, né? Não sei, aula prática. Um dia vocês vão ter. Muito bem. O que é a impedância e o pH-metria esofagiana, tá? É uma evolução da pH-metria convencional que permite diferenciar os refluxos ácidos e dos não ácidos. Isso na prática ainda não está no dia a dia. Em Minas Gerais só tem um aparelho que faça isso, tá? Então, consegue detectar essa alteração do refluxo não ácido. Na prática, isso não tem muita importância, não, mas a importância é saber que existe esse exame, tá? Então, vamos falar de tratamento da doença do refluxo. Olha só. Primeira coisa, os cuidados gerais, né, no dia a dia. A doença do refluxo tem a ver com o que come, tá? E a forma que come, o horário que come. Então vamos lá. Não comer 2 horas antes de dormir e não deitar após refeições. Sobretudo os portadores de refluxo noturno, aquele que tem uma bolsa de ácido. Se ele comer e deitar, a bolsa de ácido que ele forma ali em cima do bolo alimentar vai voltar. Ele vai ter sintoma de noite, tá? Elevar a cabeceira da cama 10 a 15 centímetros, tá? O paciente dormir inclinado, não adianta aumentar o travesseiro, isso não adianta, ele tem que ter o corpo inclinado, não só o pescoço inclinado. Então, o ideal é colocar um tijolo, uma madeira, 10 a 15 centímetros. Essas camas box, atualmente, fica mais difícil de fazer isso, né? Evitar café, cigarro, suco de fruta cítrica, molho, tempero, chocolate, bebida alcoólica. Tudo isso aí relaxa o esfíncter esofagiano e piora o refluxo. Perder peso, porque a pressão intraabdominal piora a doença do refluxo. Comer mais vezes em quantidade menor, tá? Quanto menos comida ele colocar lá dentro, em quantidade, menos vai ter para refluir. Então ele tem que comer em quantidade menor. Por que comer mais vezes? Porque depois de 4 horas, o estômago já está cheio de suco gástrico. Qual a função do suco gástrico? Digerir o alimento. Então, já que está cheio de suco gástrico, depois de 4 horas de alimentação, você tem que jogar comida lá de novo para dar função para esse ácido. Se você não der função para esse ácido, ou seja, se você não comer depois de 4 horas da refeição, esse ácido vai voltar, vai refluir. Então, comer periodicamente. Quem fica 8, 10 horas sem comer está pedindo para ter refluxo. O estômago está cheio de ácido, não entra comida lá dentro, ele está voltando, está voltando.
E alguns medicamentos são esses que estão na tela aí, dão refluxo. Agora, olha só, gente, é importante a gente contar algumas experiências interessantes para vocês. Olha só, elevar a cabeceira da cama 10 a 15 centímetros. Informação importante, sobretudo para quem tem refluxo atípico, tem pigarro, tem tosse, e para o refluidor noturno. Geralmente, esse que tem sintoma atípico é o refluidor noturno. Então, você ter cuidado à noite. Bom, eu acho interessante a gente contar os nossos equívocos, os nossos erros, onde a gente tratou e não deu certo. Vocês vão começar a reparar que em congresso, ou mesmo em aula aqui na faculdade, os professores têm hábito de dizer só o sucesso. Esse paciente veio assim, tratei, eu fiz o diagnóstico, resolveu. É sempre assim. Mas por que a gente não começa a contar onde que a gente errou, né? Ou pelo menos onde a gente foi infeliz? É até bom que evita que vocês cometam os mesmos equívocos. Então, eu vou contar o meu. O paciente foi no consultório, e eu dei todas essas orientações aí, né? O seu João, não lembro o nome dele. E, muito bem. Aí eu falei, o senhor vai voltar daqui a 2 meses, tá? Tá bom, felicidade, tchau, 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 tchau. Aí o paciente voltou 6 meses depois. Aí eu olhei lá no prontuário, que eu tinha mandado ele voltar em abril. E ele voltou em agosto, né? Em vez de voltar com 2 meses, era fevereiro, era para voltar em abril, ele voltou só em agosto. Muito bem. Aí o paciente entrou e tal, a gente sempre faz assim, puxa o assunto, eu faço sempre com a mesma brincadeira. Seu João, o senhor sumiu, hein? Paciente que some de 3 uma, ou o senhor trocou de médico, eu não estava sentindo nada, ou que o senhor morreu. Aí ele, mas morreu, o senhor não morreu não, né? Então essas mesmas conversas de começo de consulta, né? Aí ele, não, senhor doutor, não morri não. E eles todos respondem assim, bom, mas o que aconteceu, senhor João? Era para o senhor ter voltado em abril, o senhor volta só em agosto? O senhor nem me fala, minha vida virou de cabeça para baixo. A minha mulher, na época de eu voltar aqui, a minha mulher teve um problema na perna, e teve de internar, e teve uma trombose na perna, e quase perdeu a perna, nós ficamos 1 mês internados. Falei, que isso, senhor João? Aí eu peguei, mas peraí, o senhor fez tudo que eu mandei? Fiz. Senhor João, a mulher do senhor tinha varize? Tinha, foi quase isso que ela morreu, ela quase teve uma trombose, quase perdeu a perna por causa dessas varizes dela. O que eu fiz? Eu mandei levantar a cabeceira da cama, melhorei o refluxo do seu João e piorei as varizes da Dona Maria. Quase que eu fiz a Dona Maria perder a perna. Olha só, gente. Entendeu? Então, claro que eu mudei de assunto. Mas ela tá boa, né? Tá ótimo. Dá um abraço, Dona Maria. Adoro ela. Muito bem. Aí, então, o que acontece? Hoje em dia, a partir daí, quando eu dou essa orientação, eu pergunto se é o marido, eu pergunto se a esposa tem varizes. Se é a esposa, eu pergunto se o marido tem. Tem que perguntar se o cônjuge. Eu acho horrível essa palavra, cônjuge. Tentam falar aí, cônjuge. É muito feio. Então eu pergunto se o cônjuge tem varize, né? Mas eu não falo cônjuge, não. Eu falo o nome da pessoa, o marido, a esposa, enfim. Porque eu acho horrível falar cônjuge. Muito bem. Então, alguém falou cônjuge e não conseguiu falar direito. Aposto. Então, são coisas no dia a dia que a experiência que nos mostra, né? Então, hoje em dia, eu só monto levantar a cabeceira da cama quando o cônjuge não tem varize. Ou se tem de levantar mesmo, eu mando dormir um para lá, outro para cá. Aí resolve, né? Ajuda na varize e ajuda no refluxo. Muito bem. Vamos lá. Continuando o tratamento. A resposta é melhor nos pacientes com... Tudo isso que eu falei está gravado, né? Nossa Senhora, vergonha. Bom, tem jeito de editar a gravação? A resposta é melhor nos pacientes com doença do refluxo erosiva do que nos pacientes com doença do refluxo não erosiva, tá? O objetivo do tratamento é aliviar os sintomas, cicatrizar as lesões, no caso se tem esofagite, e evitar recidiva. Evitar recidiva, gente, é muito difícil. Lá no começo da aula da semana passada, eu falei, olha, doença do refluxo é doença crônica, tá? Então, curso crônico. Você já tem de avisar o paciente desde o início, tá certo? Não é quase igual uma hipertensão arterial. Para com o remédio, a pressão vai subir. Para com o remédio, esse refluxo vai voltar. Pode não voltar amanhã ou depois. Pode ser semana que vem, mês que vem, mas no dia ele volta. Então, evitar recidiva é difícil. E prevenir as complicações. Infelizmente, a baixa adesão ao tratamento. Um estudo feito no HC mostrou que 47,5% só que aderiu ao tratamento. Por quê? O paciente com 15 dias de tratamento está sentindo mais nada. Os remédios são excelentes. Ele para, acha que está curado. Muito bem.
Então, o tratamento. Esses medicamentos, tá? O Guia Terapêutico de Gastroenterologia, que eu já enviei para vocês, tem todos os nomes comerciais, tem todos os esquemas terapêuticos, tá? E a gente vai ter uma aula só dele. O tratamento, as manifestações, quando o paciente tem manifestações típicas, esse aqui que é o tratamento, que é pirose e regurgitação. Então, aqui, por exemplo, você pode usar um desses fármacos. Aqui é chamada dose plena e meia dose. A dose plena é para tratamento inicial e meia dose para tratamento de manutenção. Isso aqui saiu fora de ordem, né? 40 e 20, tal. O dexlansoprazol, que é um medicamento extraordinário, é o mais moderno, dose plena 60 e meia dose 30. Aqui eu tenho... saiu errado aqui. Então, como é que você usa? Você usa 30 minutos antes do café da manhã, tá? Por que você usa sempre antes da alimentação? Quando você come, qualquer pessoa que come, eu comi, então estou ativando a minha bomba de próton. O que é a bomba de próton lá na célula parietal? O hidrogênio está aqui e o cloreto e o potássio está aqui, tá? Então eu troco o hidrogênio pelo potássio. Na hora que eu troco o hidrogênio pelo potássio, o hidrogênio vai encontrar o cloreto. O que é H com Cl? Ácido clorídrico. Então, eu ativo essa bomba de próton, essa troca, a troca da bomba de próton quando eu como, quando eu estimulo o reflexo da acetilcolina, da gastrina e da histamina. Aí eu encontro o HCl. Então, por que você tem de usar o medicamento meia hora antes da alimentação? Justamente que na hora que a pessoa come, essa bomba já está inativada. Ela vai trocar pouco. Então, ela vai trocar poucos íons. Vai passar pouco hidrogênio para o lado e vai encontrar, esse encontro do hidrogênio com o cloreto vai ser menor. Então, por isso deve ser usado antes da alimentação para tentar desativar a bomba de próton e não formar ácido clorídrico. Claro que forma, mas forma menos. Bom, então agora o tratamento da DRGE. Então eu vou citar, por exemplo, pode ser qualquer desses fármacos que estão na tela anterior, né? Qualquer desses aqui, tá? No guia terapêutico lá estou escrevendo qual que eu uso mais, qual que eu não uso, né? O omeprazol praticamente não uso. E não é o objeto da aula de hoje. Então vamos lá. Então, por exemplo, o esomeprazol magnésio. Então, na primeira fase, eu uso dose plena, 40 mg, diariamente, 60 dias, tá? 60 dias, 2 meses. Muito bem. O paciente volta. E aí, tudo bem? Como é que está passando? Ótimo, doutor. Estou sentindo nada. O remédio é muito bom. Então, agora nós vamos para a fase 2. Precisa continuar? Precisa. Se parar, volta tudo. Então, a fase 2 é o mesmo remédio que o senhor está usando, só que em vez de ser 40 mg, é 20 mg. É o que a gente chama de meia dose. Então, dose plena é isso aqui é meia dose. Todo dia, 60 dias. Muito bem. Daqui a 2 meses, a senhor volta. Daqui a 2 meses, o paciente volta. Como é que está? Estou ótimo, estou sentindo nada, tá? Então, agora nós vamos usar o mesmo remédio, os mesmos miligramas, mantém dose plena, 4 vezes por semana. Domingo, terça, quinta e sábado. Ou segunda, quarta, sexta e domingo. Tanto faz, é dia ímpar, né? Por que a gente não usa assim, usa todo dia par, todo dia ímpar? Como a semana tem 7 dias, quando você fixa o dia, segunda, quarta, sexta e domingo. Segunda, quarta, sexta e domingo. É mais fácil a pessoa guardar do que par ou ímpar. Às vezes ela esquece, ela confunde. Porque quando é todo dia par. Na semana é terça, quinta e sábado, na outra segunda, quarta e sexta. Então eu prefiro fazer assim, 4 vezes por semana. Tá? Então só vai tomar toda segunda, quarta, sexta e domingo. E eu peço ao paciente observar. Agora observa, se na terça, na quinta e no sábado, que o senhor não vai usar, observe se o senhor vai ter algum sintoma. Daqui a 60 dias o senhor volta. Aí ele volta. Aí eu pergunto para ele, e aí, como é que doutor? No dia que eu tomava, eu estava muito bem. Mas no dia que eu não tomava, tipo terça, quinta e sábado, eu costumava ter sintoma. Então, qual a conclusão, gente? A conclusão é que a fase 3 para esse paciente fracassou, tá? Então, nesse caso, eu tenho de voltar o paciente para a fase 2 e deixar ele na fase 2. Qual é a fase 2? O mesmo remédio, meia dose, só que diariamente. Tá? Muito bem. Mas vamos supor que esse paciente na fase 3 falou ao contrário. Doutor, estou ótimo. Tá? Não estou sentindo nada. Nem na terça, na quinta e no sábado que eu não tomo, não estou sentindo nada. Ótimo. Então, vamos passar para a fase 4. Fase 4 é essa aqui. 2 vezes por semana.
Geralmente, nessa fase, a maioria dos pacientes fracassa. Aí ele vai voltar, não deu certo não, doutor. 2 vezes por semana foi fraco. Aí eu deixo ele na fase anterior, na fase anterior só estava bem, estava. Então só vai usar 4 vezes por semana, uso contínuo. Geralmente é isso aqui que está certo. A maioria dos pacientes fica na fase 3. A 4 não dá, fica na 3. Acho que é só na 1 mais difícil e nem pode ficar com dose plena o resto da vida. Na fase 2 é variável. Vamos ver as perguntas. A frequência e duração de cada fase é igual a isso, para qualquer inibidor de BOM. 8 semanas. Bom, tem um porém. Agora tem um viés aqui. Na DRGE atípica, guardem isso, que é aquele paciente que tem pigarro, tosse, boca amarga, ou seja, que não é só pirose e regurgitação. Quando ele tem os sintomas atípicos, você deve usar dose dobrada por 3 meses, tá? 12 semanas, exceto do dexlansoprazol. Então, por exemplo, o esomeprazol 40, 2 vezes ao dia, antes do café e antes do jantar, por 3 meses. E depois termina esses 3 meses, aí sim que vocês começam com essa fase aqui. Então, para começar direto nessa fase, é na DRGE típica. Na DRGE atípica, você dobra a dose por 3 meses, são 12 semanas, e depois dessas 3 meses é que vai começar esse quadro que eu dei para vocês, exceto o dexlansoprazol, tá? Exceto o dexlansoprazol. Por quê? Vamos ver mais à frente. Bom, no caso do dexlansoprazol, tá? Você não precisa dobrar a dose, certo? Olha só, olha que interessante. A cápsula do dexlansoprazol, é um medicamento chamado Dexlant, ela tem 2 cápsulas. Então, na hora que o paciente ingere, uma cápsula abre e o medicamento que está ali já faz efeito. A outra cápsula só vai abrir depois de 8, 10 horas. Aí ele já está usando dose dobrada, na hora que toma e 8, 10 horas depois. Então, só que na mesma cápsula que ele toma de manhã. Não precisa usar um comprimido de manhã e um comprimido à tarde, igual citei aqui nessa tela anterior. Entenderam? Então, no caso do dexlansoprazol, para facilitar o uso, ele mesmo, a cápsula tem a liberação lenta. Entenderam isso? Do dexlansoprazol? Não é tão mais caro, não. Ele tem um problema que 10% dos pacientes tem uma diarreia no começo do tratamento. Tá? Mas é uma diarreia suportável. A gente avisa o paciente, pede até para não parar. É uma cápsula só, exatamente. Se ele tomar ele por 3 meses também, antes da fase 1. Não, no caso, já que você vai tomar o dexlansoprazol, você passa 3 meses, entendeu? Depois você começa a fase 1, você pode manter o dexlansoprazol ou pode usar um outro inibidor de bomba, tá certo? O importante é ter as fases direitinho. Professor, quando esses sintomas aparecem, mas sem uma constância normal, seria outro diagnóstico? Não, aí, veja bem, lá no começo da aula eu falei, para você caracterizar a doença do refluxo, tem que ter sintoma 2 vezes por semana durante 1 mês. Assim caracteriza a doença do refluxo, tá? Aí toda a propedêutica, o tratamento é casos assim. Se o paciente tem refluxo de 15 em 15 dias, ele tem uma azia, isso não é doença do refluxo, tá? Aí você pode tratar por demanda. É só o dia que ele tiver o problema. Aí toma, não faz sentido você usar remédio todo dia, 30 dias ao mês, para tratar 2 dias. Refluxo noturno. Quantos pacientes são, na maioria, à noite? Né? Aquele paciente que ele come, forma a bolsa de ácido, e essa bolsa de ácido reflui durante a madrugada. Ele acorda sufocado, tem apneia do sono, você não tem apneia do sono, nada, isso é refluxo, tá? Aí você pode prescrever à noite a famotidina ou alginato. Famotidina é um inibidor da H2, tá? É um medicamento mais simples. O alginato é um tipo de antiácido. No guia terapêutico tem isso tudo, tá? Então são opções de tratamento assim que você pode ter, tá certo? Quando eu uso o dexlansoprazol, raramente eu preciso de fazer isso, porque é um medicamento que libera um medicamento de manhã, libera um à tarde, e ele já trata esse refluxo noturno. Então tem essa vantagem aí, tá? Então refluxo noturno é que forma esse de pocket. Aí a famotidina com o inibidor de bomba, os 2 juntos, 30 a 60 dias ela tem uma taquifilaxia. O que é isso? O organismo acostuma com o remédio. Aí você tem que parar de usar com 30 a 60 dias.
Se voltar os sintomas na fase 3, volta com a medicação? Sim, se o sintoma... vamos voltar aqui na fase 3. Então, eu estou na fase 3. Ele volta os sintomas nessa fase, eu tenho que sempre voltar à fase anterior que ele passou bem, que no caso é a 2, dependendo do medicamento. Tá? Dependendo do medicamento. Não dá para usar Dexilant no SUS, por exemplo. Tá? O dexlansoprazol no SUS. Muito bem. No guia terapêutico tem todas as orientações e os nomes comerciais dos medicamentos, tá? E todos os esquemas terapêuticos. Então, o refluidor noturno é o que eu acabei de falar. Você deve preferir o dexlansoprazol, porque na maioria das vezes não há necessidade de usar outro medicamento depois de jantar. Ele está liberando, a cápsula dele, a segunda cápsula, né, foi liberada à noite. Então, devido à liberação do fármaco em 2 fases. Entendido isso? Tratamento de manutenção é aquilo que eu falei, né? Após suspender o inibidor de bomba, o paciente volta a ter sintoma. Então, se você suspender e ele voltar a ter sintomas, ou se mesmo durante o tratamento ele voltar a ter sintomas, você volta na fase anterior que ele passou bem. É isso que eu expliquei agora, tá? E 80% dos pacientes se enquadram nessa situação. E os outros 20% vão demorar para voltar aos sintomas, mas vão ter sintoma novamente. 80% é imediato. Separa o medicamento e ele volta a ter sintomas. A dose de manutenção é a mesma dose da última fase que o paciente ficou assintomático. Já falei isso aqui. Ok? Tratamento cirúrgico. Como é que a gente trata? Está terminando a aula. 46 minutos, eu tenho mais 14 minutos para falar. Não vai gastar isso tudo, não. A aula mais de 1 hora é muito chato. Então, hérnia atal causando empachamento acentuado. Então, o paciente tem uma hérnia grande, que a comida fica parada dentro da hérnia, tá? O Barrett, quando complica o refluxo, hemorragia, estenose, úlcera, tá? Só um minuto, Fernando. Vontade do paciente que não consegue aderir ao tratamento medicamentoso. Então, tem gente que é assim, fala, doutor, eu não quero tomar remédio todo dia, não. Eu não gosto de tomar remédio, eu esqueço e volto a ter azia. Então, você prefere operar? Aí muitos até preferem. Agora, os segmentos têm mostrado que pacientes que não respondem ao tratamento clínico vão ter recidiva do refluxo entre 3 a 5 anos. Então, é um erro você indicar a cirurgia para o paciente que não melhora. O paciente que não melhora, você tem de mudar o esquema terapêutico dele, ver onde que ele está errado na dieta, ver se ele tem esofagite eosinofílica, que ele possa ter pirose funcional. Entendeu? Aliás, pirose funcional, de todos aqueles diagnósticos daquele algoritmo, DRGE por esofagite, DRGE pela pegametria, esôfago hipersensível, todos vão melhorar com o inibidor da bomba de próton, porque todos têm um pH ácido. A pirose funcional, aquele exemplo que eu dei que o pH é 8, não adianta você dar inibidor de bomba. A pirose funcional não vai melhorar com o inibidor de bomba, porque ele não tem acidez. Então você vai inibir a bomba de ácido, para quê? Se o pH dele está 8. Então a pirose funcional não melhora com nenhum tipo de tratamento para acidez. A pirose funcional, como o próprio nome já diz, doença funcional, é labilidade emocional. Você vai tratar o que ele tem, estresse, ansiedade, depressão, fundo nervoso. Tomar esses remédios continuamente não dão muito efeito colateral? Isso é uma outra aula, tá? No guia terapêutico eu explico isso, tá? Hoje é muito seguro você usar, você controla a gastrinha do paciente, através de exame de sangue, e ver que ele está usando a dose terapêutica. Então, tem um esquema disso. Na aula prática eu ensino isso para vocês melhor, e no guia terapêutico fala. O risco maior é a osteoporose. Dá câncer? Não dá câncer nenhum. Dá Alzheimer? Não dá Alzheimer nenhum. Osteoporose, queda de magnésio, isso de fato dá. Então, lá no guia terapêutico a gente fala disso, tá? Não, a cirurgia do Barrett é o seguinte, o que é o Barrett? Excesso de ácido que está formando a metaplasia. Então, eu trato de refluxo, eu faço um tratamento cirúrgico do refluxo, eu impeço que ele tenha refluxo. Então, eu impeço que o Barrett evolua. Mas, se quiser continuar usando o remédio para não ter refluxo, também é permitido. Só que, às vezes, eu tenho que usar uma dose plena para esse Barrett não piorar. Então, eu devo evitar usar dose plena muito tempo no paciente para desses riscos aí que a Fernanda perguntou, sobre osteoporose, magnésio, cálcio. Então, eu prefiro operar, para o paciente não ter uma acidez que piore esse Barrett, tá? Mas tem a opção também de usar remédio, dose plena. É seguro? Se o paciente for jovem, não é seguro,
tá? Tratar com 50, 60 anos com dose plena, aí prefiro operar. Mas aí eu trato do BART, é o refluxo mesmo, para não aumentar a acidez. Se ele tem na biópsia displasia, tá? Aí eu já faço uma cirurgia no próprio esôfago, aí tem que tirar essa displasia, tá? Mas se é só lá com a metaplasia, não precisa mexer. Respondido, Matheus? Essa cirurgia tem foco em qual local? Não, a cirurgia do refluxo eu vou falar agora para vocês, tá? Vamos lá. Bom, vocês vão ter essa aula no curso de cirurgia, né? Então, a cirurgia do refluxo, na verdade, se você faz uma plástica com o esôfago, olha só, tá? Então, aqui, ó, isolou, você faz por laparoscopia, tá certo? Vamos começar aqui, tá? Você puxa aqui, você puxa o esôfago, tá certo? Abre isso aqui, pega o estômago e traciona o estômago. Então, eu estou pegando aqui o próprio estômago por trás, estou trazendo ele aqui. E pego ele e trago ele aqui. Então, eu abraço com o próprio estômago, eu abraço o esôfago. Tá? Então, eu repuxo de cá, repuxo daqui e suturo. Então, essa imagem aqui, tá? Aqui e aqui é o próprio estômago, ali no cárdia, do qual eu abracei o esôfago e suturei. Essa é a cirurgia. Eu não mexo no esfíncter, eu não mexo dentro do esôfago, tá certo? E esse processo de abraçar o esôfago aqui com o próprio estômago, que é uma plastia, uma cardioplastia, uma gastroplastia, isso aqui é a formação da nova válvula. Isso aqui impede que o paciente tenha refluxo. Então está aqui a válvula nova, tá? A válvula total. Quando eu emendo apenas suturo no próprio esôfago, um pedaço do estômago, e suturo aqui desse lado, eu estou fazendo uma válvula parcial. Quando eu encontro os dois e suturo um com o outro, eu faço uma válvula total. Então, essa é a nova válvula, válvula anti-refluxo, válvula cirúrgica anti-refluxo. A cirurgia é essa. A técnica correta, chamada fundoplicatura de Nissen, vocês vão ver isso no curso de cirurgia, tá? Então, é assim que é feito. Por que essa cirurgia fracassa? Ou seja, se a pessoa ganhar peso, engordar muito depois que faz a cirurgia de refluxo, esses pontos soltam. Solta esses pontos, pronto, acabou a válvula, perde a válvula. Sim, a dieta ela fica isolada lá e não vai ter refluxo, tá? Resolve sim. Resolve parcialmente se o paciente, e nos magros resolve melhor, nos obesos não resolve muito não. Então aqui é a mesma coisa, um outro desenho da cirurgia, você abraça e sutura, tá? A válvula completa aqui, forma uma válvula nova. Esse paciente que faz cirurgia de refluxo não vomita nunca mais. Eles reclamam, eu não consigo mais vomitar. Bom, o que é a esofagite eosinofílica? Não é uma doença do refluxo, mas eu vou falar aqui para vocês. Ela é comum em crianças e adultos, isso é um diagnóstico de século, não sabia que existia isso. Antes era conhecida apenas em criança, e em pacientes alérgicos. É uma alergia do esôfago. Tudo que tem a ver com eosinófilos é alergia. Então, geralmente, em pacientes alérgicos, eles relatam já outros tipos de alergia, e é uma alergia alimentar com consequência no esôfago, tá? Então, um quadro clínico tem sintomas tipo de DRGE, então ele pode ter pirose, mas geralmente ele tem o quê? Ele tem também disfagia do reto external. Isso é mais frequente que a pirose. Então, esse paciente não vai ter melhora com dor de bomba, a pH dele vai estar alta, a pH-metria vai estar normal, a endoscopia às vezes não mostra nada. Vai ser pirose funcional. Calma. Pode ser pirose funcional. Uso inibidor de bomba não melhora, tá vendo? A pirose funcional não melhora com inibidor de bomba, mas a esofagite eosinofílica também às vezes não melhora. Por quê? Porque o tratamento não é para refluxo, porque ele não tem refluxo. Ele tem eosinofilia. Como é que é isso? O portador de DRGE responde mal ao tratamento com dor de bomba, eu acabei de falar. Pensar na possibilidade de esofagite eosinofílica e também de pirose funcional. Nessas duas doenças não melhora com dor de bomba. Porque a pirose funcional, o pH é alcalino. E a esofagite eosinofílica, a causa não é refluxo.
Então, o diagnóstico da esofagite eosinofílica é você vai atrás de uma infiltração de eosinófilos no esôfago. Essa infiltração de eosinófilos no esôfago provoca pirose, provoca disfagia e provoca dor reto external. Aliás, vou enfatizar, é mais comum disfagia e dor reto external do que a pirose. A pirose é o terceiro sintoma na esofagite eosinofílica. E o diagnóstico é histopatológico. Na endoscopia, você faz biópsia do esôfago e o patologista tem de descrever 15 eosinófilos por campo. Tem alguns pacientes têm 30, 40, já peguei um caso de 70 eosinófilos por campo. Agora, eu estou com um paciente aqui que deu 7 eosinófilos por campo. O que eu faço? Não faz nada. Esse é a gente. Todo mundo aqui, os 64 que estão assistindo a aula aqui, todo mundo tem eosinófilos no esôfago. 5, 6, 8 eosinófilos por campo, todos nós temos. Agora, se algum aqui tem mais de 15, ele tem esofagite eosinofílica, tá? E o tratamento, por que não melhora com dor de bomba? Porque o tratamento é com corticoide. Ou fluticasona ou budesonida, o esquema terapêutico que está no guia terapêutico, tá? O jeito que usa. Então, vou mostrar para vocês, olha só. O esôfago, vocês estão lembrados da imagem, é um tubo liso, tá? Isso aqui parece traqueia. Esse é o grau severo da esofagite eosinofílica. Forma cheia de anel. A comida não desce. Isso aqui não tem contração, está infiltrado pelos eosinófilos, perde o peristaltismo, a pessoa tem uma disfagia e isso aqui dói, tá? Então, a esofagite eosinofílica, o grau mais severo, é a chamada traqueinização do esôfago, fica parecendo uma traqueia, tá? Os quadros mais brandos, você tem de ter biopsia, placas brancas, parece monilíase, né? Você vai lá, biopsia e o endoscopista deve suspeitar, mas vocês não precisam saber que isso é endoscopia. Ok? Pronto, acabou a aula. Perguntas? Só um minutinho. Eu vou passar para vocês, já estou passando aqui no WhatsApp. Já passei no WhatsApp da Maria Clara. Esse saiu no Instagram, um resumo de doença do refluxo, voltado para o leigo. É leitura rápida, leitura de 4, 5 minutos, e ali eu faço, como se fosse um resumo dessa aula. Tá? Já mandei aí recebeu aí, Maria Clara? Maria Clara digitando. Enviado. Tá aqui. Ao vivo. Viu? Já mandou para tu. Então, todo mundo aí estava ofuscando em outras coisas, olhando no site do Big Brother, agora vai ter de entrar no grupo da turma. Então, isso aí tem um resumo aí. Eu vou mandar um outro também. Só um minutinho. Parar a gravação aqui.